Volta e meia, além da projeção astral, além de outros temas, eu acabei me tornando um criador, um conhecedor mediano desse tema. Esse tema é um tema que beira muito e é muito perceptível. Eu não sei porque se fala tão pouco das influências, né? O tão importante que é entendê-las. E aí, aqui vão algumas dicas reais do dia a dia, dicas de vida, dicas de percepção, dicas de quem movimenta. Mas eu tinha falado do assédio, de como vencê-lo, que é meio estranho, mas é possível sim. Tá? Você não vai vencer tirando, sabe? Você vai aprender a conviver com ele. Ele não vai te sair. Eu não falei como tirar, é como vencer. Tá? Eu queria perguntar para você sobre isso. Uma boa parte sequer percebe que está passando por assédio. Elas só estão... Acontece alguma coisa pesada, tal, e não percebe. Esse eu vou perguntar para você. E quando se fala para passar por assédio, não percebe nem a profundidade do que a gente vai tocar aqui hoje. Você percebe, primeira enquete, que... Você percebe o assédio? O assédio espiritual? Você percebe ele? Você percebe como ele influencia a gente, como ele nos pega, como ele vai beirando, como é uma artimanha inteligente, como parece que não é só questão espiritual, é uma frequência, um faro, uma coisa estranha que vai cercando e você vai trabalhando, é muito interessante. E aí, quando você começa a observar ele com os olhos certos, você começa a perceber. Então a gente já fala de um tema que toca a vida de todo mundo, mesmo que você não perceba. Estando ou não estando no estudo da espiritualidade. Quando está, ainda é mais perceptível. Que muita gente prefere fingir que não existe ou nem fala. Como vencer o assédio espiritual? Repito, não é como acabar com ele, é como você não cair, como você retirar, não tem como. Onde você for vai ter influência, e algumas delas vão ser bem fortes. Só para começar, eu vou dizer a você, bem-vindo ao espaço e tempo do inferno. Porque não é o inferno do fogo que pintaram para vocês ou não, mas é o inferno que a gente vai ter que trabalhar dentro da gente para perceber. Não vai sair do assédio. Eu vou começar bem feio. Você não vai sair do assédio se você não tiver algumas percepções de alteração em você. Você não vai sair, vai lhe pegar. Você pode ser inteligente, você pode fazer todas as técnicas existentes. Mas se você não tiver alguns conhecimentos simples, como humildade, humildade não é com os outros, não, humildade com você. Já conhece a humildade com você? Quando você olha para você e fala assim, tá tudo bem, não vou relevar, vou deixar para lá, vou fazer uma prece, tá? Tô sentindo aquela coisa pesada aqui, eu fecho os olhos, peço a Deus, ou não vou deixar meu ego me controlar, não, porque eles vão pegar, meu pai, os seus defeitos, sempre. Existem duas coisas que eu queria falar aqui com vocês antes de fazer a divisão, tá? E essa divisão é importantíssima para você entender o processo do assédio espiritual e do processo de influência e toxicidade das energias. Se você não entender essas duas coisas até criam uma responsabilidade sobre você. Não coloca a culpa nos espíritos somente. Eles existem. Mas tem uma outra coisa. Dizem que, teoricamente, hipoteticamente, a Terra, quando não tinha a consciência do homem aqui, ela tinha somente a dimensão física e uma outra dimensão que comportava os elementais, os seres que encarnavam e os que não encarnavam. Tinham duas dimensões medianas. Não tinha astrais, vai ter dimensões mentais aí, mas astrais tinham duas. Conforme o homem foi vivendo, nascendo, ele foi criando não só dimensões inteiras, como subfrequências. Na passagem já de milhão de anos dessa consciência humana para cá, nós entramos na lei de causa e efeito, nós começamos a sentir raiva, começamos a sentir reações e começamos a criar identidades dimensionais, frequências.
Essas frequências, elas existem. Elas existem porque milhares, milhões, bilhões de seres encarnados passaram por aqui e sentiram raiva, sentiram inveja, sentiram ciúmes, sentiram e foram morrendo, sentindo essas coisas, desencarnavam, ficavam presos em suas próprias frequências, as frequências começavam a ser criadas. Isso não é uma coisa que está aqui, isso existe, ó, não é meu, não é seu. Nós mantemos as frequências que já existiam. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que existe uma coisa chamada frequência, existe o espírito que vive nessa frequência, que são os espíritos que nós chamamos de assediadores, por se manterem próximo a ela, justamente pela necessidade física e aprisionamento por necessidades e aprisionamentos físicos, pessoas, lugares, emoções e outras vícios e outras coisas. Quando você fica bravo, quando você muda a sua frequência, que coisa, o que e tal, não necessariamente encosta um espírito em você. Você está no trânsito, o cara te fecha, que é filha. Você entrou numa frequência que já existe. É assim para fazer, é assim, ó. Por exemplo, quando você faz uma prece, você está deitado na sua cama. Aí você fala, Senhor, por favor, vem cá, tira esse espírito que está, o mentor, sei lá. Você acha que o mentor vem e tira o espírito? Às vezes. Quando uma ação é feita, a maioria das vezes ele precisa que você... Ele vai no ambiente, limpa, porque existem tantas frequências, irmão, que não dá para tirar o cara dali. Nem o seu mentor consegue chegar na frequência, às vezes com o encosto tapa. Só o Exu chegaria. Porque está uma frequência muito baixa. É uma questão física, é difícil de entender. Então, quando você fala, às vezes é melhor você elevar a sua frequência que o cara nem te acessa. Ele se mantém, o seu quarto é seu quarto, para começar. Seu quarto é seu quarto da dimensão física. Então, quando você briga com alguém, quando você muda a sua frequência, a primeira coisa que acontece é você entrar nas frequências existentes. Que independente de ter espíritos, você está vibrando numa característica existente há bilhões de anos. Eu vou falar milhões porque o ser humano está aqui milhões de anos. 1 milhão e pouco de anos, com consciência parecida com a nossa, está por aqui. Mais ou menos, dizem. Então você entrou nessa frequência. Essa frequência sozinha, sem precisar de espírito, é suficiente para você sentir a toxicidade dela. Você começa a respirar aquele ar. É um ar que eleva seus vícios, eleva seus instintos, eleva em você o que você tem de proximidade aonde você está vibrando naquele momento. Então, pera lá, você entrou lá porque você tem conexão com o lugar. Nós temos. E está tudo bem. Só que esse lugar é justamente o ambiente onde os espíritos em baixa frequência, porque nós, quando ficamos bravos, ficamos em baixa frequência. Você parar para pensar, na hora que você está muito nervoso, você passa a ser um processo obsessivo. Você é um obsessor. Para a Terra, você é tóxico. Você é uma cebosa tóxica. Se alguém chegasse perto de você na hora que você estava nervoso, se alguém fosse ler como é que está seu sistema, você não ia estar legal. Seu sangue ia estar tóxico, sua aura ia estar tóxica, porque você está tóxico naquela hora. Então você entrou na frequência. E é suficiente. Você nem precisa de espírito, tá? Nesta frequência você sente todas as reações. Por isso que todos somos... Dizem que o umbral, para você ter ideia, e é verdade isso, o projetor astral te fala isso garantido. Zé Cu, mas isso é verdade. Como projetor astral. Se você ficar 15 minutos no umbral, cru, sem espírito, na região tóxica do umbral, sem fazer nada de útil, você perde a lucidez. Você enlouquece, corre, começa a ficar com raiva, tem uma loucura, entra numa onda sexual, vai seguir alguém, vai fazer alguma coisa maluca, você não consegue se manter. Ela é tão tóxica e tão maluca, você consegue perceber isso aqui, velho? Você nunca percebeu que às vezes você vai no centro da cidade, é bem mais sutil isso que eu tô falando, tá? Mas você sente a energia do centro, o que é isso? A frequência do ambiente está assim. Você começa a sentir uma irritação, uma coisa, você não começa a ficar bem, não consegue se concentrar, você fica mal, meu Deus, o olho fecha. Isso é, você está sendo consumido pelo ambiente. O ambiente está consumindo o seu sistema nervoso,
Está consumindo as suas energias, está elevando, você está sendo vampirizado. A tendência é você enlouquecer num ambiente desse, se você viver num lugar desse. Claro que tem pessoas que se adequam a esse ambiente por gostarem dele, mas enlouquecem, mesmo assim. O cara vive num ambiente de, sei lá, de droga, senta lá na Cracolândia, vai enlouquecendo e tal, naquela onda. O ambiente é feito para aquilo. Então ele enlouquece e vive lá. Não parece estar sofrendo, entre aspas, mas está em estado de sofrimento. A outra, essa é a primeira que você tem que entender. A frequência que você entra. Ela é séria, isso é sério, tá? É que os espíritos que ali estão te pegam na hora que você baixa a frequência. Outro dia, ontem, eu acho que eu contei até pra Cari, então. Ontem a Cari estava dormindo, eu estava sentado, estudando. Aí deitei de lado assim, senti aquele negócio assim, velho. Aquela energia, aquela massa, uma massa assim, velho. Meu corpo vibrou todo. Gosto do espírito. Eu falei, como que me acessou? Né? Na hora. Eu assumi a responsabilidade. Cara, onde foi que eu baixei a frequência? Em que momento? Fui eu? Cara, eu lembrei, eu estava, tô até usando pomada, por causa da correria, do estudo e tal, eu entro em estresse físico, então meu sangue começa a liberar coisas diferentes. A dermatite seborreica, que é o fungo que vive na... Sabe que cândida, dermatite seborreica, a gente vive com ele o tempo todo no corpo da gente, ele não morre, tá? Fica ali. Alguns ele consegue ser imunológico, outros não. Uma das fragilidades do meu corpo é isso. Então meu corpo começa a reagir, quer dizer, meu sangue está com problema já. Porque não dá, velho. Você não é perfeito, é importante saber disso. Então eu percebi que eu fui baixando a minha frequência entre preocupações e tal. Eu parei, o constante foco no estudo tira, e olha que eu me preocupo, eu paro, faço vídeo, observo, você vê que eu fiquei 3 dias sem gravar. Então aquilo baixou, eu baixei a frequência. É que o espírito fica na cocó esperando você cair. No meu caso, sem dúvida. O seu também. Espiritualista, cuidador. Aí já encosta, velho. E aquele negócio denso. Eu até falo, cara, você devia perceber que eu estou percebendo você aqui. Eu falei pro espírito. Quando você faz isso, eu vou me cuidar, vou ficar ligado. Ali eu ativei, na verdade foi um dia antes da prova da PIN, foi anteontem. Ali eu ativei o alarme. Que eu estava sendo cercado por estar acessível. Isso é uma coisa que você tem que entender. Nós não somos perfeitos e vamos cair. Mas você tem que entender esses 2 caminhos. A frequência e os espíritos que vão se aproveitar da baixa da frequência. Se você não entender isso, se você não vai assumir a responsabilidade, não é o espírito que te acessa, é você que fica acessível. A mesma coisa serve para mentor. O mentor tem dificuldade de chegar na gente porque a gente fica denso o tempo todo, mais na frequência dos encostos. Por isso que é importante a prece, a elevação, a respiração, a meditação, o desligar, fazer alguma coisa para relaxar. Tem hora que não dá, né? Na correria, todo espaço de tempo você aperta para estudar, que foi o meu caso. Então, isso faz com que você perca aquela coisa, não, peraí, como é que eu faço para respirar? Aí ontem, eu estava estudando, chegou uma hora que eu falei, quer saber, agora eu vou respirar. Desliguei o negócio, botei assim, entrei, fiquei de uma forma legal, foi quando vamos modificando a magnetismo, para não acontecer isso. Mas não é só isso. Não é só isso. Aí vem o seguinte, o problema é que você vai cair. E quando você não cair, cairão as pessoas ao seu lado. O ambiente vai cair. E essa semana, eu fiz isso semana passada. Essa semana é uma semana mais densa. Nós estamos tendo no país da gente reações, né? Reações energéticas fortes de origem política, né? Que acaba cometendo uma movimentação energética muito grande de pessoas sentindo coisas, variando por aí. E isso baixa a frequência do ambiente. Às vezes você não fez nem nada. Você estava... você até percebe. Às vezes o ambiente ou fez o normal que você faz sempre. Aquela coisa de pequenas mini frequências, né? O ambiente pesa. Baixa a média de frequência. Por exemplo, sua casa que ficava na frequência, sei lá, uns 8, está batendo ali uns 6,5. A frequência está mais embaixo. Então, para você se manter no mesmo lugar, você tem que fazer um esforço maior. Então, você tem um momento que aí que vem o processo. Por isso que eu falei que é bem-vindo ao inferno. O livro dos médiuns, em Ser e Desequilíbrio, ele explica que existem espíritos imperfeitos que se comprazem, que ficam felizes.
tem prazer em perturbar os encarnados. Não é só maldade gratuita, eles gostam da nossa energia. Entendeu? Eles não vêm só para perturbar por causa disso. Quando nós baixamos a frequência, nós liberamos magnetismo na frequência deles. Nós ficamos acessíveis aos seus toques. E é importante para os seres que vivem nesse ambiente, existe um processo de industrialização sobre nossas energias. É difícil entender isso. E é difícil até acreditar nisso. E eu só entendi isso com muitos anos. Entre idas e vindas, vendo tal, como o pessoal se alimenta, como é que funciona a máfia, desde a época da música até o desenhando, até o dia. Como que eles precisam de nossa frequência baixa? Cara, isso é mentira, não é, velho. Pensa, só pensa. Só pensa. Vamos tentar agir com lógica. Os seres humanos atualmente, aqui agora, nós estamos vivendo uma guerra civil entre o tráfico mundial e o Brasil, então, nem se fala. O Brasil, nós estamos num processo absoluto. Cara, veja o que aconteceu agora. Isso é um detalhe. Pegaram quase 40 bilhões de uma facção aqui em São Paulo, na Faria Lima. Envolvida em tudo. Combustível, com escritório, gente de paletó. Máfia pesada envolvida em tudo. Tudo que você pensava. Acharam no lado. Eu nem sei como é que esse negócio escapou, porque isso é tanto dinheiro que deve ter gente pesada no meio disso. Nem sei como escapou isso aí. Alguma coisa deu certo ou deu errado. Esse tipo de coisa não escapa. Esse tipo de coisa não cai, assim. Quando acontece, você fica até desconfiado. Como é que acharam um troço desse? Como é que estava tão escancarado, só acharam agora? Então o ser humano aqui, no extrema máfia, controlando, modificando, alterando, tudo que você pensar. Tudo, a quantidade incrível de... Então, esse mesmo ser humano que sai, ele está desviando o recurso de tudo quanto é lado você imaginar. Pararam, entenda o seguinte, o crime organizado parou de usar só a droga, velho. Agora é combustível, agora é equipamento, agora é... sem pensar, os caras entraram. Então, assim, se o ser humano encarnado, que é um Zé Cu, que morre logo, um mata o outro, não aguenta, depois vai preso, tal, morre... Ele faz isso, imagine se esse bicho não morre e fica no astral, o que não faz? Imagine a máfia, que não é isso no astral. O peso do controle disso. Então, muito interessante pensar que é interessante que não é só... Você não está brigando com a sua energia e os dois pontos que eu falei, a frequência e os espíritos que lhe perseguem. Você está brigando com um universo gigantesco de máfia. E a gente não consegue brigar. Tem que pensar isso. Às vezes, a frequência vai baixar, porque os caras conseguiram baixar a frequência por algum jeito. Alguma máfia, mas baixou. É como você tentar brigar com os impostos, tentar brigar com pedágio. Não tem como, você não vai conseguir. Você não vai precisar passar na pista? Você vai pagar pedágio. Não tem o que fazer. Está dentro de um sistema difícil de entender. Então, a mesma coisa é por isso que eu falo, vencer o assédio, você precisa se localizar entre o que eu posso fazer, tá? Eu estou aqui no meio, eu fico mais calmo. Tentar fazer pequenas ações, você vai ter que ser grandiosamente humilde. Porque a espiritualidade superior não é fraca. Você precisa entender como é que ela funciona. A gente tem que vencer a densidade que está por aí. E para vencer a densidade, você tem que vencer seus próprios instintos. Só tem um jeito de você sair do assédio. Sair dele. Aumentar a frequência. Como que você aumenta a frequência? Como? Os caras... Você vai ganhar de uma pessoa que grita? Você não vai. Você está acostumado a gritar? Não. Você vai ganhar de um cara que grita? Você vai ganhar de uma pessoa nervosa? Você está acostumado a ficar muito nervoso? Você não vai ganhar. Você vai ganhar de uma pessoa que bate? Você vai ganhar de um psicopata? Não vai. Você vai ganhar de um espírito acostumado a fazer maldade? Você não vai ganhar dessa pessoa. Porque você vai andar dentro da ética. Essa pessoa não anda dentro da ética. Mas ela não tem uma coisa. Ela não consegue sentir carinho, amor. E é aí que entra a super lógica do bom sentimento. Você precisa, para sair dessa frequência, você tem que ter... E na frequência do amor vem tudo. Paciência, abnegação, compreensão, observação lúcida, porque o amor não é burro.
Ah, não, tô sentindo a mão, que bonitinho. Não. Você olha para o ser que você ama, seja quem for. Seja o que for. Ou a coisa que está acontecendo, sei lá, uma pessoa que você nem conhece às vezes, que fez uma coisa errada com você, tomou uma fechada no trânsito. Se você olhar com calma, muita calma, mas sem nenhum tipo de superioridade, só olhar, você vai ver claramente. Ela, com certeza, está com alguma dificuldade. Porque ela não consegue olhar para o lado. Ela não me viu aqui. Passou, fechou com tudo, você correndo, cortando tudo aí. Sei lá, mal educada. Pelo menos naquele momento, não vou dizer que a vida dela é assim. Mas naquele espaço e tempo, ela não está bem. Então eu vou dar a ela um presente, ainda que ela não perceba, de forma inteligente. Eu vou dar um passo atrás, permiti-la aí, vá. Eu vou respeitá-la. Vou respeitar o estado de desarmonia. Ah, mas é que isso aqui fez comigo. Se você pensar assim, você pensa que nem obsessor. O obsessor chega aqui perto de mim. Ele não perdoa. Fez comigo? Vou enfiar o dedo no seu fiofó hoje à noite. Você vai ficar lá até você não vai dormir. Vou ficar a vida toda do seu lado. Esse pensamento é assim. Você não fez comigo? Tome de volta. Comigo é assim. Toma lá da cá. Esse é o pensamento de obsessor. É a lógica do obsessor. Todo obsessor tem uma lógica. Eu conversei com diversos. Todos eles têm uma lógica. Todos. Eu não saio daqui. Por quê? Porque fez mal. Cara, mas você... Cara, você está longe da sua... Quero saber. Se a pessoa vai ficar de boa, eu vou sair daqui, ela vai ficar bem. Não, cara, o universo vai responder como devagar. Eu quero que ela se lasque agora. Tá louco? Ele tem lógica. E se você parar para pensar, você vai falar, o cara fez mal para você, vai lá. Conselho de obsessor, vai lá. Tá? Então, assim, eu tô mostrando como o amor pode ser inteligente, tá? Qual o pensamento correto? A pessoa fez uma coisa comigo. Se eu faço... não pode entrar nessa frequência. Você tem que... E, cara, é aí que vem o inferno. O instinto. Você fala, eu não sou assim. Não, você é assim. Você tem sido desarmonizado. Você pode ser legal. Basta ser inteligente. Não é preciso, meu Deus do céu, um dia eu vou evoluir. Um dia eu vou conseguir. Não, um dia você vai aprender a usar a inteligência. É diferente. Porque se você ficar deixando ao acaso, você vai apanhar, você vai apanhar, você vai apanhar. Até que você vai aprender a pensar e falar, nossa, eu estava apanhando só por falta de pensamento. E é exatamente isso. Você vai perceber que quando você defende um posicionamento, entra o ego. Não permito. Não perdoo. Giban. Acho que era Giban que falava isso. Os mais antigos vão lembrar. Você entra no ego, você vai defender. Mas se você fala, peraí, vai estar tudo bem. Não tem problema. Se você fez uma besteira, tá tudo... Não, você ficou nervoso, né? Ou a pessoa ficou brava, fez uma coisa errada. Aí você... Cara, eu digo a você uma coisa. Eu já fui assim. Em muitas coisas eu fui melhorando, e eu fui tomando pancada. Aí você vai estudando espiritualidade, vai estudando, nada adianta. Até que dá um clique assim, faz... Eu que tenho que me posicionar diferente sobre o que está acontecendo. E não é porque eu só tenho que pensar. Você tem que categorizar o que está acontecendo. Sem isso, pode esquecer que você não vai conseguir. Em André Luiz, o Domínio da Mediunidade mostra como funciona. Ele se aproxima das pessoas com afinidade vibratória, o que a gente estava falando. Se você tem tendência à irritação, eles vão usar isso em você. Não é que você vai atrair espíritos irritados. A própria dimensão sozinha já vai deixar você mais irritado. Porque muitos espíritos irritados, muitos seres irritados já vibraram ali. Então existe uma irritação no ar. Ali. Tem gente que tem irritação na aura própria porque ela está nessa frequência constantemente. Já chegou perto de uma pessoa e sentiu irritação? Porque ela está na frequência baixa constantemente. Uma coisa que a gente tem que estar sempre tomando cuidado. Lógico que a gente sofre muito, tem muitas coisas, tem questões depressivas, tem questões de lamentações, tem que estar se lamentando. Você conhece alguém que se lamenta o tempo todo? O tempo todo! A lamentação ela precisa ser compreendida, mas ela leva você para a frequência baixa.
Mas ela precisa ser entendida. Por que esse ser está em sofrimento? Ele tá em loop. Ele tá mal. Ele não consegue, por falta de observação, sair do próprio sistema. Está preso. Uma mistura de coisas que aconteceram, questões traumáticas, justificativas, porque a pessoa justifica seu próprio sofrimento. Eu justificava. Eu não sou falso, nem hipócrita. E eu, com conhecimento espiritual, me tornava um obsessor perfeito. Perfeito. Eu viraria um mago trevoso perfeitamente. Porque eu falava, quer saber? Não quer falar comigo? Também não falo. Porque a gente tem que aprender a respeitar a energia dos outros, né? Não, pessoal. Cara de butico fedido. Entender? Ali, vou lá, ó. Cada energia na sua. Observe que eu estou falando, usando alguns argumentos, porque as pessoas às vezes não têm afinidade com a pessoa, não. A pessoa tem um chakra meio estranho, ela deve estar no processo energético não muito bom. Eu estou aqui no meu... Então, vê, eu criando a argumentação, vê que você fala, não, tem razão, cara é evoluído, fazer a mesma coisa. Você cria a lógica para o absurdo. E você com isso se mantém na frequência da lamentação constante. Tem espiritualista que tem conhecimento pra caramba, que tá na frequência da lamentação, constantemente, o tempo todo. Você fala que a pessoa ela vai estar sempre reclamando. Reclama de namorada ou namorado, reclama do trabalho, do não sei o quê, reclama de que as coisas não dão certo, reclama... Aí o que acontece? Pode olhar. Dificilmente não vai começar a ter um problema de doença física. Porque a frequência está o tempo. Essas frequências, elas são irritativas, agoniadas, e são frequências de pessoas que ficaram doentes, de tanto que assim ficaram. A tendência é você adoecer, porque o seu sistema orgânico não consegue ele não consegue se recuperar. E aí você gera um magnetismo, as coisas começam a dar errado para essa pessoa também. Começa a dar errado. Porque tudo que ela faz é o tempo todo resmungando, frequência baixa. Ela não é malvada, mas tornou-se um processo, uma obsessora. De si próprio e de quem está do lado. E não percebe. E aí o que acontece? Não, então são detalhes que a gente tem que estar ligado. Cara, é tão básico ao mesmo tempo, tão interessante. Tá? No bastidor da obsessão, um dos espíritos que eu mais gosto é Manuel Filomeno de Miranda. Para mim, um especialista admirável em obsessão. Explica que o cérebro é como uma antena que capta não só nossos pensamentos, mas também influências externas do plano astral. O cérebro é incrível. Você está aqui agora, tem uma pessoa do seu lado. Isso é a conexão. Você, nossa, senti uma energia. A pessoa não estava sentindo nada, mesmo ela se arrepia e vive. E não é só efeito psicológico. Eu fiz ela entrar na frequência. Só de falar. Então, a frequência ela pode ser acessada por um pequeno pensamento. Eu estou mentindo? Cara, e tal. Quantas vezes ela está quietinha assim, eu estou sentindo a presença dela? Abre campo. O campo abre. Com um pensamento. É uma frequência super baixa? Não. Mas é como se fosse assim. E de fato é isso, tá? É como se fosse um Lego. A coisa está aqui, você está aqui. Você está sentindo, ela está quase encaixando. Você sente. A pessoa do lado não. Na hora que você fala, você faz isso. Você traz para cá. Aí você fala para outra pessoa, ela também estava aqui assim. A outra pessoa quando ela fala, olha, estou sentindo energia. Ela entra na frequência que você estava sentindo. E ela sente assim, ó, em um pensamento, em uma direção, em uma diretriz. Uma só. Aquilo era uma frequência pequena que se você te calmar um pouquinho, fechar os olhos, você já sai. Porque você não está numa média negativa. Você acessou por um determinado momento. Então é importante saber que durante o dia nós temos diversos, não sei dizer quantos, sub ou pequenas baixas de frequência. Assim como temos também elevações. Isso é uma música que você ouve, você vai lá em cima, aquela sensação, dura 3, 4 minutos, 5, volta, cai, aí tem um pensamento. Por exemplo, agora há pouco eu baixei um pouquinho minha frequência, tentei não fazer, porque uma colega que estudava comigo lá na faculdade, a Ana, ela fez tutoria comigo na primeira período, né? Ela já estava sob cuidado paliativo, com câncer, ela veio a desencarnar hoje.
Eu tive que fechei os olhos assim, né? Mandei uma boa frequência assim e tal, para não deixar baixar. Porque foi chegando muito espiritual, tal, tá parte, né? A gente vai sair daqui de uma forma ou de outra, né? E eu me arrumei, aí eu fechei os olhos assim, né? Aí joguei uma energia boa. Aí para a energia chegar melhor possível. Então se eu subir pequeno, você tá o tempo todo, né? Se não tomar cuidado, se assim uma notícia que você abre assim, você tem que estar ligado. Os tipos de assédio. Já falei para você tem um assédio de subdivisão, tá? Você vai ter um assédio de frequência, sem espírito, que aí não sabe qual que você vai entrar. Você vai ter um assédio de espírito, por ter baixado a frequência. Você vai ter um assédio, um mega, alguns exemplos que eu já falei aqui, tá? São situações dessa máfia existente lá fora, que aproveita as baixas, por exemplo, baixas como essa, políticas, situações que causam comoção nacional, ou guerras, que nós quando entramos em discussões, e aí normalmente a gente entra numa onda assim, né? Isso tende a baixar a nossa frequência. Essa frequência é importante para o plano espiritual inferior, porque quanto mais seres ali, mais isso é como se fosse um rio de energia que corre naquela dimensão. Então, para eles é alimentação. Aquilo é usado de forma incrível. Então, também existe assédio ambiental. O lugar que você entra, o trabalho que você vai, o ambiente que você frequenta, tá? Lugares, bares cheios, casas onde só rola briga. Você pode morar numa casa onde você tem... É assim. Digamos que a gente, só para ter uma noção, a gente não tem uma régua, tá? Não dá para saber. Mas você tem uma média de mundo, estou tentando achar alguma coisa que eu possa medir aqui, de 6. De 0 a 10, a energia do mundo está 6. Tá? 5, 6, variando lá fora. Você entra na sua casa, a energia está 7, 8, super positiva. Mais legal, não está 10, né? 10 seria o proporcional físico que dá para chegar. Tá 8, 10, tá calmo, varia, uma excursãozinha, tal, toquei uma agonia, tal, 10. Mas tem casa que você entra, ela tá mais pesada do que o mundo. Você entra na casa, cai para 3. Você fica, tá, porra, por quê? As pessoas que estão morando ali criam um ecossistema de baixa. Então, o que se faz no ambiente faz uma média, chama assinatura psíquica do ambiente. Cria uma característica que tende a fazer com que... Por exemplo, eu me mantenho um exemplo. Você se mantém numa média 7. Quando você está numa região 4, imediatamente você sente aquela baixa, assim, você entra no ambiente. Você não vai mudar o ambiente. Então, caiu meu ambiente aqui. Peraí, normal, eu vou ligar aqui. Se fizer um barulhinho, não liga, tá? Porque minha câmera anda esquentando aqui. Vou ter que ver o que eu vou fazer depois. Vai voltar aqui, deixa eu ver. Olha o ET. O ET agora. Só aparece quando a câmera dá falha. Nunca aparece esse ET, que não sei como é que é esse ET. Apareceu um tal de um ET aqui que ninguém sabe como foi que apareceu. Viu? Aqui. Sai daí, se saia. Pronto. É um ETzão, né, Saitama? Então, eu tô na média aqui, 7 e tal. Quando você não vai vencer o ambiente. Não vai. Você não tem condição de vencer. Você não tem condição, às vezes, de entrar numa 4, mas você pode se aproximar mais. Então, você chega no ambiente, você tem que se adequar a ele, velho. Vencer o assédio significa não lutar contra, ao mesmo tempo não entrar nele. Cara, você tem que trabalhar. Você tem que ganhar dinheiro. Você tem que andar nos buracos. Aí os caras falariam lá ele. Não pode falar lá ele mais. Mas Salvador me lascou. Foi onde eu nasci, foi onde eu criei. Tem que nascer bebê de novo, fazer algumas mudanças radicais. Mas de fato, Wagner Bodden, no livro dele Viagem Espiritual, conta que existem locais no plano astral que são verdadeiros depósitos de energia negativa. Quando você frequenta esses ambientes físicos, está pisando no quintal desses lugares com seres que lá ficam, que foram espíritos que mantêm e se alimentam do ambiente numa máfia controlada. Interessante pensar que você pode ter, eu tenho um coach que te acompanha, que ele não necessariamente consegue entrar em todos os ambientes que você entra. Os ambientes são máfia. Quando você entra no ambiente,
a frequência que ele está, às vezes está frequentada por seres específicos, ele não passa, só passa você. Eles não passam. O encosto não deixa encosto entrar, encosto mesmo, não, é máfia. Só entra você sozinho. Você vai na boate, pô, na boate você é cliente da boate. Você sabe o que é isso aí? Se não tem convênio, encosto, convênio, você tem cartão? Encosto card, ouro, black. Seu cartão quer ser o quê? Verde? Se sai, é pobre. Encosto pobre. Pra fora! Sem coisa. Eu tô brincando, mas é verdade isso. Seu encosto, tristemente, pô, é meu ali, ó. Esse corno entrou nessa boate aí. Vai, sabe o que é? Não pense que é bom isso, não. Você é cliente da boate quando você entrou. Isso acontece em shoppings, em todos os lugares. Alguns lugares são mais abertos, alguns são fechados. É sério, é máfia. O motel, senta só. O motel você tá só com certeza, velho. Motel e encosto card. Tem convênio? Você é de que facção? É sério. É sério. Não entra, velho. Motel, seu encosto fica lá, pô. Seu encosto reza pra você só fazer as coisas que você faz em casa, porque se bater no motel, velho, você entra sozinho. Aí você vai ser vendido. Ó, no quarto tal, já tem um processo. Isso não tem o que fazer. O que faz? Ó, o ambiente não era para ser assim. Foram as consciências que encarnaram assim, que fizeram. É que nem aqui. O mundo era cheio de máfia? Não, o mundo era os matinhos por aí, as terras, ouro para todo lado, para todo mundo, rios para todo mundo, peixe para todo mundo. Hoje em dia, o homem chegou lá, falou que essa terra era dele, você não pode entrar na terra dele. Você pode entrar na terra dos outros? Não pode. Que é a casa dos outros, o país dos outros, sei lá, a fazenda dos outros. Não deveria. Tem lugares que você não passa, tem que tirar até. Pô, é tão verdade isso que você tem que, para entrar em país, você tem que ir lá tirar seu. Como é que é o nome que foi falar? Esqueci. Seu passaporte. Seu visto. Para entrar em outro lugar. Tem visto? Não entra. É encosto. Se não tem visto, não é. Ou mora num país que não tem condições, ou é pobre. Não tem condições de viajar. Tem alguma coisa errada no que eu estou falando aqui? O que é o visto? Você acha que o visto é o quê? É uma análise se você tem condições de entrar ali ou não. Sua família é daqui, você é da onde? Saia. Você vai entrar. Aqui não. Alguns lugares é um pouquinho mais calmo, outros nem tanto. A coisa é radical no astral do mesmo jeito. Então, assédio, você tem que aprender a conviver. Tem a questão que eu falei do assédio coletivo, quando nós temos multidões vibrando, torcida violenta, manifestações cheias de ódio, até redes sociais tóxicas geram. Hoje, a massa energética sempre aconteceu, mas acho que uma nova modalidade de assédio hoje acontece sem que você saia de casa. Antigamente, para você ter uma vibração focada, você precisa ir para um estádio. Antigamente, que o Maracanã chegava a ter 100 e poucos mil, 200 e poucos, sei lá, chegava a quase 200 mil pessoas no Maracanã. Hoje, você consegue, por exemplo, criar um mega assédio sem estar de corpo presente, com uma hashtag, por exemplo, de raiva num Twitter, por exemplo. Num nível incrível de percepção, onde uma energia muito forte é gerada num nível muito superior, de milhões e milhões de pessoas vibram no mundo inteiro por um determinado padrão. Então, as coisas chegaram no nível que a gente não consegue entender o que acontece exatamente. Você tem um assédio pessoal individual, que é o clássico, que eu já falei. Você tem um assédio familiar, o mesmo obsessor na família inteira. Este é difícil de você trabalhar, porque minha mãe desencanou, era um assediador da família, aquele cara. Ele perturbava minha mãe, que controlava ela. Eu apanhei diversas vezes do encosto. Quem que tomou pancada de encosto aqui? Eu. Todo mundo tomou, você também. Você acha que o encosto tinha mania? Minha mãe tinha impulsos, médium, descontrolada, fumava, bebia, era brava. Oxe, cansei de tomar chinelada, desviar de vassoura, de encosto que jogava em mim. Como é que eu sei? Eu fui aprendendo depois. Eu cresci, eu soube quando minha mãe estava incorporada. E primeiro que eu não olhava na cara. Quando minha mãe estava semi-incorporada, ela baixava o olho. E fazia bico. Eu não consigo nem fazer, velho. E ela começava, e o curso era preconceituoso. Minha mãe usava os linguajares dela. Não era mais nome de filho, era nego. Nego, acorda aí, não sei o quê. Nego, não sei.
E mudava. Minha mãe mudava. E era um negócio difícil. Para vencer, eu sofri para vencer esse encosto, velho. Eu sofri para conseguir. Eu tenho pena do Patrick e do André. Meu Deus do céu, velho. Como esses caras se lascaram. Velho, como eles se lascaram na mão da. Cara, eu mando uns vídeos às vezes para o André aqui no Instagram. E ele dá risada. Você lembra disso? Deixa eu ver se eu vou ver. Eram uns exemplos do que acontecia com a gente em casa. Rapaz, isso. Deixa eu ver se aparece aqui. É porque se eu tirar aqui, vai fazer um barulho danado aqui. Tem gente que me ouve dormindo, deixa eu ficar bravo quando eu boto um troço. Saulo, já recebi e-mail já. Você tava dormindo. Saulo, pô, eu tava dormindo, aí você botou a música do Chiclete com Banana. Eu tinha uma que eu botava aqui. Tinha um videozinho do Chiclete com Banana que eu botava com a galera brigando aqui. Velho, eu acordei, velho, não consegui dormir mais. Desculpa, irmão, eu não vou fazer mais isso. Não tirei daqui, não tá vendo? Você vem meio com a pessoa triste, velho. Por favor, Saulo, não faz mais isso. Aí, o André, o que eu fiz? Eu não tinha o que fazer. Então eu tinha que ser inteligente. Eu venci pelo amor da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito difícil, gente boa, velho, amorosa, tá? Mas quando aquele encosto, velho, baixava a frequência. Aí, muitas vezes quebrava as coisas, pegava a roupa da gente e jogava na rua. O encosto fazia isso. Não arrumou, não! Pegava e jogava na rua. Tava dormindo lá, não sei o quê, não levantava na hora certa, ela via uma coisa errada, ela já começava a quebrar as coisas. Você tinha que... Aí, um problema já psiquiátrico, né? Deveria ter esse cuidado, a gente não tem instrução. Naquela época não tinha muito dessas coisas. Aí eu comecei a falar, eu comecei a estudar espiritualidade, comecei a sair do corpo 15, 16, eu comecei a ver o espírito dentro de casa, falei para ela, eu falei para minha mãe, não é você, é um cara, eu convia direto. Aí eu falei, eu tenho que vencer esse cara, minha mãe não tá me ouvindo, ela tá sob controle do cara, ela nunca conseguiu ficar sem controle dele, nunca. Nunca, ela desencanou com o encosto. O encosto ficou lá na casa. Como é que eu faço para vencer esse encosto? Aí eu comecei a fazer, eu tenho que me aproximar da minha mãe. Eu tenho que ganhar, o cara domina a minha mãe, eu tenho que dominar a minha mãe mais do que ele. Só que eu não posso dominar para raiva, eu não vou ganhar dele na raiva, eu vou ganhar no amor. Todo lugar que eu ia, eu voltava para casa, não é propaganda não, tá? Mãe, trouxe para você chocolate. Mãe, oh, meu filho, o encosto lá. Se lascou comigo, o encosto se lascou, foi todo. Ele ficava pé da vida. Aí eu, mãe, aí chegava de novo. Chocolatinho pra você, mãe. Mãe, fui não sei aonde. Mãe, vamos dar um passeio na Barra. Comprei um Dakar. O dia que eu comprei o Dakar, falei assim, vamos passear? Vamos, tô dirigindo mal, viu, mãe? Mas vamos lá. Dakar era um carrinho que tinha motor de Fusca. E parecia um bug. Meu sonho era de ligar o Dakar no posto de gasolina e ligar de novo. Porque ele desligava e não ligava mais. Aí os caras tinham que empurrar. Vamos passear, mãe. Vou levar minha mãe para passear. Um encosto, ó. Ele não tinha mais acesso. Aí minha mãe começou a ter bastante admiração por mim. Pelo cuidado que eu tinha com ela, com tudo, ela tinha tudo. Mãe, tá precisando de alguma coisa? Mãe, vamos no mercado? Mãe, o tempo todo. Aí o encosto perdeu. Aí o que aconteceu? Meus irmãos continuaram sofrendo muito, mas eu chegava em casa, era um amor. Aí meus irmãos ficaram com ciúme de mim. Porque com Saulo é isso. Eu falo a vocês, umas almas cebosas, vocês fazem o quê por ela? Nada. Você leva ela para passear? Você traz chocolatinho para ela? Vocês mimam ela? Você pergunta se ela tá bem? Vocês pegaram, eu peguei um tablet, dei para ela. Vocês ajudam ela a fazer as coisas? Não. Você lava a louça para ela? Não. Comecei a fazer essas coisas todas. O encosto se lascou na minha mão porque ele perdeu o espaço. Eu ganhei minha mãe pelo amor, pela admiração, pelo respeito. O encosto continuava a tentar pegar ela. Aí eu falei, não, mãe. E aí eu fui aprendendo. Tal. E você precisa aprender a trabalhar o seu parente com amor. Brigou com a esposa? Vem cá, amor. Vem cá, me dá um beijinho. E amor? Amo você. Aí você vem dar um beijinho, vem cá, amor, vem cá. Eu não faço isso, cara. Tô aprendendo, não melhorei. Chego pertinho, vem cá, tá tudo bem, não sei o quê. Tem um chocolate, amor. Ela não pode, ela tá de dieta. Chocolate não, mas comprei pra você aqui, sei lá,
uma legging para ir para academia. Então você vai tocando a pessoa, dá um abraço, vem cá, a pessoa não, rapaz, está tudo bem. Você tem que desmontar, você só vai vencer o encosto na inteligência. Essa é a dica mais legal. Porque você não precisa só ser assim, no abraço, numa alegria. Às vezes você vai ali e lava uma louça, a pessoa acorda de manhã cedo, deixa um recado, não, amorzinho? Eu lavei a louça outro dia, ela falou, não lave, não sei o que, ela foi dormir. Quando ela levantou, eu tinha feito um vídeo sobre caráter. Aí eu escrevi assim, perdi o caráter, falei que não ia lavar a louça, mas lavei. Mas prefiro perder o caráter e ver você acordando de manhã sorrindo leve. Deixei tudo limpinho, a coisa toda limpinha assim. Ela acordou feliz. Aí o que acontece? Você vai tocando a pessoa. Se tiver alguma coisa tentando entrar, consegue. Mas você já tem mais força, porque você começa a ter um pouquinho de acesso pelo amor. São conectores que o espírito não consegue entrar. Não existe condição de encosto ganhar de você no amor, porque ele não consegue sentir nenhum por cento de amor. Ele só consegue sentir raiva. E a energia do amor ela é incrível. Ela é a única energia que consegue conviver na última esfera do umbral, junto com a raiva. E é intocável. Se você estiver na frequência dela, você entra no meio ali, a gente não consegue ficar, né? É uma outra história. Mas é um esforço que você faz constantemente. Então você tem que estar vibrando. Vencer o encosto, finalmente vencer o assédio, com amor, em tudo. Olhou para a pessoa está brava. Você pode ficar, se você entrou numa loja, vendedor de cara feia. Nossa, essa pessoa não merece trabalhando nesse lugar, eu odeio essa loja. Pelo contrário, você cara que essas pessoas. Às vezes eu entro na loja, eu até comento com a Cátia, você percebeu que as pessoas estavam. Tá todo mundo de cara feia, né, cara? Você percebeu que provavelmente a direção não tá boa dessa loja? Todo mundo de mau humor, todo mundo. Eles estão com alguma dificuldade, né? Então eu fico tentando me esforçar para tentar levar alguma pessoa, falar, tudo bem, tal, não sei o que, tal. Mas eu não tenho o que fazer. Mas o fato de eu sair dali com um nível de compreensão faz com que eu não consigo modificá-lo. Às vezes, você acabou de conhecer uma pessoa, você viu na rua, que ela está mal, você não vai ter condições de tocar um ser com amor, porque ele está muito envolvido num determinado sofrimento, ex-umbral aí, temporário ou permanente. Mas mesmo assim, se você não entra na frequência da pessoa pelo nível de compreensão, são duas coisas. O amor que você tem, constante, amor é inteligência, não é amor, eu sou um ser de luz, não. Pensando o tempo inteiro. Nossa, tem uma dificuldade aqui, velho. Olha, essa pessoa me falou uma coisa muito estranha, não vou nem responder, não vou entrar nessa energia, eu imagino que ela tá tudo bem, deixa pra lá. Olha, e você educadamente, inteligentemente, olha assim, eu não sei o que essa pessoa tem, tá? A raiva que ela transmitiu foi muito grande aqui, né? Imagina, sei lá, vem uma pessoa faz um comentário, a pessoa, sei lá, escreve alguma coisa nas suas redes sociais, você não tem que se defender de uma pessoa que está nervosa. É ela que está com algum problema. Mas não é um problema ruim. Não. Ela realmente está com alguma dor a acomete. Então você tem que dar um passo atrás. Não sei quem é, não sei o que está acontecendo. Olha a inteligência. Eu vou proteger isso aqui. As coisas que ela falou. Ninguém vai num lugar sem dor, velho. Ninguém chega num lugar gritando. Se gritou, tá com dor. Não sei o que. Se tá com raiva, tá com dor, velho. Se tá nervosa, tá com dor. Porque normalmente a pessoa deixa pra lá, fala, quer saber, eu vibro aqui. Uma pessoa que não tá bem no sentido de paz, tranquilidade, ela tende a não ir perturbar ninguém. E pelo contrário, ela vai tentar vibrar de alguma forma positiva. Então, a saída do assédio, você não vai vencer ele. Você vai. São batalhas. Aquele momento você passou. Você prestou a pessoa, cara. Só que para fazer isso, você tem que fazer um negócio. Derrubar o seu próprio ego. Você consegue? Porque se você baixar um pouquinho a frequência, vai dar aquela raiva e aquela vontade de falar, eu vou falar mesmo, não quero, porque você nada mais é que nesse momento de mais um ser dentro da frequência do umbral. Mais um que naquele exato momento, mesmo que não ache, precisa de ajuda. Porque aquele local é irrespirável, contaminante, super tóxico. Você está sob uma toxina, a toxina do umbral.
Então, se você vê alguém, principalmente alguém que você ama, bravo, ou alguém em desarmonia, eu sei que é muito difícil pensar assim. Mas a pessoa não pode estar bem, velho, naquele momento. Então dá um abraço, já tenha paciência. Vai vencendo aos poucos, porque às vezes você não ganhou ainda a intimidade de acesso, a receptividade com a pessoa. Eu não cheguei perto da minha mãe do dia pra noite. Demorou, velho. Demorou, fui mudando, fui fazendo uma atitude, fui mostrando para ela que era legal. É aquele exemplo eu dei aquele exemplo do cara que bebia, lembra? Aconteceu com uma pessoa próxima, tá? Pessoa meio próxima entre aspas, pessoa relativamente próxima. Essa pessoa tinha um pai que era o mantenedor financeiro da casa, já aposentado, ganhava bem como aposentado, é um militar, uma coisa assim. Ele era muito difícil. Se aposentar, bebia antes, se aposentou como virou alcoólatra, todo dia. Pá, 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 todo dia. A casa ficou com energia horrível, ninguém conseguia tocar no cara, porque ele era o cara que mantinha a casa financeiramente, tudo que ele berrava. Então começou os filhos, não tava, a pessoa vivia, e todo dia ele ia pra varanda beber. Todo dia, dava 7 horas da noite, ele bebia ali até umas 3 sozinho. Sozinho. O que fazer? Não ia para lugar nenhum, não aceitava ajuda, não tinha o que fazer. Não ia no hospital, médico, consulta, nada. Acaba endurecido, velho. Aí eu falei, rapaz, faz assim, vamos fazer um teste. Vai lá tomar uma com ele. Vê que história. Se você tentar vencer na guerra, você vai perder. Você não tem condições de lutar contra encosto. Mas você pode, como capoeirista do astral, dar uma rasteira nesse encosto. Ele vai cair que ele vai nem ver. Nem vai tentar ver, já foi. Porque você é filho. E ele não tem condições de lutar contra o amor de vocês dois. Se você conseguir encaixar, o que você vai fazer? Mas eu não bebo. Mas você não vai beber. Pega um copo, não fala nada. Sem sermão, nada. Você vai sentar, vai beber com ele 1 semana, 2, quieto. Aí ele matou uma planta. Coitado da planta. Ele bebia, né? Beba aí, pai. Fingia que bebia. O cara sentava ali. O pai olhava pro lado, ele na planta. O pai não via, né? Foi criando, o pai achou estranho assim. Esse cara tá bebendo comigo. Foi sentando, e começou a abrir o coração pro filho. Rapaz, tava se sentindo sozinho há um tempão. Ninguém sentava com ele, tal. Foi abrindo o coração, tal. Ele quieto, foi ganhando confiança. Foi a única pessoa que ele começou a falar, começou a desabafar, porque ele ficava ali acordado um tempão com ele. Até que os mentores se aproximaram, aproveitaram da situação energética, sem dúvida. O encosto não tinha o que fazer. Os caras estavam a aplicar golpe aí, é golpe, é golpe, é golpe. Encosto. Aí o cara, pai, tá, isso aqui, vamos lá, vamos ver se a gente tem e tal. Ah, pai, pô, vou beber com você todo dia aqui, mas, pô, todo dia não é estranho, pai. Aí conseguiu falar com o pai. Levou o pai para uma consulta médica, que a sua diminuiu, não sei se parou de beber, mas praticamente mudou. Ele conseguiu, nesse caso, entre aspas, uma proximidade. Vê que interessante, ele venceu o encosto pelo amor. Estratégia, né? Estratégia. Como falar? Estratégia, venceu na cocó, inteligente, sucinto. Então, às vezes, tem que ser smart. Tem que ir beirando, né? Cercando o Lourenço, como fala a Moção, para poder conseguir fazer uma ação. Então, a única forma de você vencer o assédio é pelo amor. E se você vai ter que ser inteligente para isso. O amor não é burro, é inteligente. Inteligente significa, você tem que ser inteligente para perceber. Eu não vou deixar, porque na hora que o escorço pega, ele vai fazer você ficar com raiva, uma ofensa. Enquete. Você consegue fugir de uma ofensa? Não minta, não. Se você tomar uma ofensa pesada agora, você consegue sair? Seja sincero. Eu quase não consigo. Se alguém que você ama lhe faz uma ofensa pesada, você consegue não cair? Não ofender também, não ficar chateado, irritado? Você consegue? Esse aqui é o pulo do gato. Por que eu fui aqui? Porque eu fui no ponto principal. Eu não estou falando de alguém na rua, tá? Alguém na rua você não sabe nem quem é, aí que você não pode nem ligar mesmo. Não se irrita porque que você não conhece. Mas se você consegue isso aqui,
Bem-vindo ao inferno. É aqui que você tem que... Aqui é o pulo do gato. Você tem que conseguir. Você tem não só verificar o que está acontecendo, se aproximar e ver como fazer para quebrar as pernas energéticas. Porque não é só em curso, são 3 coisas. O ego do ser que está ali, a energia que ela está envolvida e provavelmente o espírito. É aqui que entra o pulo. Se você consegue fazer isso aqui, você já fez 50% do processo. O outro é, calma, vem cá, rapaz. Não, o que foi que aconteceu? Que você está assim bravo? Por quê? Chega perto e tal. O que houve? Não, isso aqui não, tá tudo bem e tal. Tô aqui, fazer. Como é que eu faço fazer para ajudar? Né? Você já deu um passo ali, você já quebrou as pernas do encurso. Porque aí ouve, fala. Se a pessoa quiser desabafar, deixe. A maioria das pessoas precisa de desabafo. Você precisa ouvir elas. Não por acaso, 80% de um trabalho psicológico é o ato de simplesmente ouvir. E olha a coisa, é a coisa mais... Cara, eu tô falando isso com todo o respeito do mundo. A pessoa estuda há muitos anos e é extremamente preparada. Ela é um psicólogo, um terapeuta, preparada. Mas ela não é sua amiga, ela não é sua mãe, ela não é seu irmão, pai velho. Ela é uma profissional, que inclusive você paga para lhe ouvir. Por não ter no mundo nem ninguém para te ouvir, paciente ou alguém preparado para lhe ouvir. E faz sentido, deveria ser de fato alguém assim, que a gente busque pelo menos um profissional. Não estou reclamando deles. Mas ele não é seu pai, sua mãe, não tem amor ali na relação, não, velho. É dinheiro e profissionalismo. E a atenção cuidadosa, sincera, com o paciente. Paciente. Você é um paciente sentado ali. E é tão estranho que existe uma grande incidência de pessoas apaixonadas pelos psicólogos e psiquiatras e psicanalistas. Porque ficam tão felizes achando que eles são amigos, por serem os únicos que os ouvem, que distorce o centro da realidade. Achando que aquela pessoa me ouve finalmente, eu a amo. Até aí tem amor, mesmo que você não perceba. No fato, acontece de fato uma projeção de quem deveria estar ouvindo ele. Só porque te ouve. 20% é capacidade, alta capacidade que eles têm, tá? Aí não brinca, são bons, tá? Mas a capacidade de ouvir, o que eu posso fazer? Claro que tem um espaço e tempo de você não tem técnica, né? Como um psicólogo tem, mas você tem amor. E o psicólogo não tem isso. Não como você, pelo seu pai, pela sua mãe, não. Então você chega perto, você dá uma força, você direciona, você abraça, você verifica, né? E senta do lado, né? E você consegue fazer essa interação. E os psicólogos, muitos deles, não sabem que tem custo quando eles sentam para conversar com seus pacientes. E nós, muitas vezes, não sabemos que nosso parente está com o espírito perturbando ao redor dele. Como que você vai vencer um ser que está controlando ele conforme a imagem, inclusive, que está aqui, em outra dimensão? Como você vai conseguir fazer isso? Qual é a condição de fazer isso? Essa imagem aqui. É literalmente a imagem do vídeo. Como que você chega perto de um parente seu que está assim? Isso aqui era minha mãe, que você está vendo agora aqui. Dominada. Então, pela raiva você não consegue. Pelo vício você não vai vencer. Você não tem condições de... Você só tem uma forma de fazer. Ir trabalhando aos poucos, movimentando. Tanto que nunca acredite, a você que é um terapeuta, um psicólogo, confirme o que eu vou falar aqui agora. Não existe saída rápida. Você não vai conseguir ajuda em uma sessão, você não vai conseguir ajudar em uma sentada para conversar. Se alguém fala para você que vai mudar DNA, que vai não sei o quê, que vem aqui, que você vai ser ajudado, balela a conversa, coach, na verdade, charlatanismo. Você tem que sentar uma vez, você tem que verificar, você tem que ir duas, tem que conversar, tem que nortear, porque além de todo o processo da psique, tem coisas muito mais profundas acontecendo no meio disso. Então, na verdade, são pessoas que só querem enganar de forma rasa e pegar. Então, o processo ele também é altamente espaçoso para o que aconteça. Às vezes não é possível, tá? Minha mãe não consegui, velho. Não teve conversa. Olha que eu fiz tudo que eu pude e tal. Minha mãe eu apelei, velho. Minha mãe chegou uma época que eu percebi que eu falei, cara, eu fiz uma estratégia, ó, já estava fazendo essa coisa, já ajudava ela à distância, conversa, ligava para ela todos os dias.
Aí eu percebi que minha mãe não tinha uma dificuldade. Falei, cara, será que se a gente melhorar esse... Aí eu comecei a... Eu não era estudante de medicina ainda. Será que se a gente... se eu acalmar ela com alguma medicação, ela para de fumar para ela perder influência com esse cara? Se ela ficar um pouquinho mais calma com uma substância, já que ela não está conseguindo sozinha? Em Recife, eu virei Recife procurando um psiquiatra espiritualista. Encontrei um cara que era budista. Fui lá no consultório dele. Velho, minha mãe é médium. Minha mãe tem um encosto. Como é que você sabe? Eu saio do corpo e sei que ela tem. E o cara domina ela. Então não adianta muita conversa com ela. É preciso a gente dar um mata-leão nela para tirar esse cara de perto dela. Tá? Eu falei com o cara assim na frente. Ele entendeu. Eu vou trazer ela aqui. Tá? Você vai ouvir. Cuidado que ela é esperta. O cara é esperto. Tá? Então a gente vai fazer isso aqui e tal. E eu consegui, junto com esse cara, fazer minha mãe ficar sem fumar por, acho que foram 9 meses. A única vez na vida, fora a gente, quando ela estava grávida da gente, que minha mãe não fumou. Infelizmente, ela parou de fumar. Eu vi o cheiro da minha mãe pela primeira vez na vida. Nunca não sabia o cheiro da minha mãe. Minha mãe tinha um cheiro tão bom, tão bom. Eu, mãe, como você é cheirosa, mãe? Eu achava que seu cheiro era esse, é cheiro de cigarro. Você tem cheiro bom, velho. Eu não sabia o cheiro da minha mãe, velho. Desde que nasci. Eu não conhecia o cheiro dela, porque assim que eu nasci, minha mãe voltou a fumar. Então eu não sabia o cheiro dela. Não sabia. Aí minha mãe parou de fumar, até que ela teve uma baixa, por algum motivo, não sei qual foi, e ela parou de tomar remédios. Decidiu parar. Veio, velho. Para saber se deu influência. Aí deu um bone, porque parou de vez, voltou a fumar. Se tivesse parado, provavelmente estava aí até hoje. Porque não teria, talvez, ido tão fundo. Mas tentamos e não deu jeito, velho. O cara continuou lá, o domínio desse processo espiritual voltou. O cara estava lá antes de eu nascer, o cara era obsessor da minha mãe, pelo menos desde que ela nasceu. Vê que difícil, né? Então, é por isso que assim, como que quer ajudar o ser, quer fazer uma coisa legal, quer movimentar uma coisa boa? Amor, velho. Amor. Vai conseguir? Talvez não nessa vida. Entendeu? Mas eu acho que a gente consegue algumas coisas. Às vezes você não tira o encosto, às vezes você não tira, você modifica. Mas na hora que você chega perto, o encosto sai, porque ele perde força. E ficam bravos com isso. Tá tentando perturbar. Então o que a gente vai fazer, velho? A gente tem que ter amor até por esses seres. Os espíritos. Para finalizar, a gente ir para as perguntas. São seres que não sabem o que estão fazendo. Seres que estão com raiva, ou com ódio, ou com sexo, ou com o que for, vivendo uma zona. Por exemplo, um mago trevoso que eu vi que fica. Velho, um ser inteligente. Estou falando para ele mesmo isso. Altamente capaz, eu lembro do rosto dele olhando para mim. Extremamente inteligente, preso, criando ilusões para encarnado. E bom ele, viu? Criador de plasmagens impressionante. Perfeito. Esse negócio que ele criava assim na frente, assim, que eu vi, porra. Para cair naquilo ali, ele criava seres se mexendo, cara, e tal. Uma fonte, assim, com um monte de gente pelada dentro, se mexendo, assim, seres lá dentro, pelado, com os troços gigantes, assim. Os peitos, não sei o que, para um lado, todo pelado, assim. Tá? E ele criava, não existia, aqueles seres não existiam. Ele criava a ilusão de uma zona sexual inteira. Ele era tão incrível que ele faz isso. Consegue fazer. Aí você olha para esse ser e fala, podia ser, tá fazendo alguma coisa legal, tanta coisa boa, tantos seres no mundo precisando de ajuda, tá parado prejudicando outros, deixando presos ao seu bel prazer. E ele sorriu para mim quando eu consegui descobrir, sarcasticamente, como se percebesse, você caiu, você percebeu dessa vez só. Sorriu. De boa. Aí você fica assim, nossa, velho. Um dia, claro, vai despertar, né? Até lá, não sei quando a gente vai se observando, protegendo. Isso eu estou falando, não pense que é só comigo, não, tá? Eu estou falando porque eu vejo. Eu já vi assédio em pessoas, eu nunca vou dizer quem é, tá? Mas uma das pessoas que, no decorrer de idas e vindas em vários podcasts, lugares aí, eu vi uma dessas pessoas fora do corpo, com o espírito, ela estava andando, o espírito ficava aqui, ó. A cabeça dele
Ele deitava nas costas da pessoa e eu nunca vi dessa forma. Assim eu nunca tinha visto. E a pessoa andava, ela estava assim, ó, encurvada. E aí ele olhava para a cara dela, que assim. Então ele ficava aqui, ó. Então a pessoa não conseguia fazer nada, que ele ficava o dia todo olhando para a cara dela, dando ordens. Deitada. E ela era. E no astral, a forma astral dessa pessoa, ela está assim, está sob. Então ela. Se você olhasse o corpo físico dela, estava em pé. Mas o corpo astral dela estava assim, ó. O cara caído em cima, assim, com aquele negócio em cima. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu vi tão claro, e é claro. Depois eu fui estudar isso. Eu fui estudar para saber o que era isso. Eu vi que, de fato, existe assédios assim. São os dominadores mais absurdos que podem existir. O controle é tanto que ele já mantém um nível de controle mental sobre a pessoa tamanha, que a pessoa ela aceitou, e eu acho que existe uma coerência da outra pessoa, não coerência, mas uma assimilação. Ela quer aquilo. Ela está dentro de alguma uma ambição, alguma coisa assim, entendeu? Ela está dentro de uma necessidade. É como se tivesse vendido a alma pro cara, de alguma certa forma. Porque eles andam em conjuntos com necessidades, assim. Então, assim, como que faz para você se aproximar? É difícil, então tem casos muito complexos, tá? Mas a gente tenta fazer mesmo assim com amor. Quando você não está sabendo o que está acontecendo, você vai na inocência, você precisa circular pelos lugares, mas vai sempre com boa intenção. Chega num lugar humilde, chega, entendeu? Quero fazer o bem, não se sinta superior a ninguém, faz o que tem que ser feito, passa. Então temos que ter um pouco de preocupação, até um pouco de inteligência no sentido amor mesmo, para esses seres, porque eles também um dia hão de acordar.